O anime se inicia apresentando a vida do protagonista em seu mundo anterior, onde todos os dias ele enfrentava a mesma rotina cansativa. Ia trabalhar em um trem sempre lotado e quase sempre voltava para casa correndo para não perder o último horário. Sua vida seguia sem mudanças, até que de repente ele reencarna em outro mundo e acaba se tornando o senhor de uma vila distante. Com essa nova posição, ele passa a sonhar em desenvolver aquele lugar e transformá-lo em algo melhor. Ao despertar, ele percebe que sua mão é pequena demais. Confuso, começa a caminhar pela casa tentando entender o que está acontecendo. Quando olha pela janela, uma garota aparece e se desculpa, chamando-o pelo nome Van. Ele também pede desculpas, explicando que estava apenas admirando a paisagem por achá-la linda. A garota estranha o jeito como ele fala e pergunta como alguém tão novo consegue usar palavras tão complexas, mesmo tendo apenas 2 anos de idade. Van se surpreende ao ouvir isso e começa a refletir, até perceber que ainda guarda todas as memórias de sua vida passada. Ele conclui que aquilo deve ser o tal fenômeno da reencarnação. Aos poucos, Van se recorda de sua nova família e descobre que seus irmãos se chamam Múrcia, Yard e Sesto. Curioso, ele pergunta onde exatamente está vivendo. Logo depois, é levado até a mesa de jantar, onde encontra seu pai e todos os irmãos reunidos. Durante a refeição, Van recebe um tratamento atencioso das criadas e até brinca com elas, achando que isso ajuda em sua imagem. No entanto, enquanto se diverte, ele percebe claramente que todas as lembranças de sua vida no Japão permanecem intactas. O pai pede que um dos filhos diga quais são seus planos para o dia. Um deles responde, um pouco nervoso, que irá estudar magia de fogo e táticas de batalha. Sesto comenta que pretende focar no aprendizado de magia. Quando chega a vez de Van, ele admite que ainda não tem certeza, mas afirma que gostaria de aprender mais sobre a cultura e a história do país. Os irmãos ficam impressionados com a resposta, enquanto o pai começa a rir, percebendo que mimou bastante o garoto. Mesmo tão jovem, Van demonstra uma maturidade incomum. O pai acredita que ele herdará as qualidades dele e de sua falecida esposa, Mila, e que certamente despertará uma poderosa magia de fogo. O pai comenta que aguarda com expectativa a cerimônia de avaliação mágica, realizada quando as crianças completam 8 anos. Ele confia muito no potencial de Van. O garoto explica que naquele mundo, a aptidão mágica é extremamente importante, principalmente para os nobres, que precisam dominar habilidades ofensivas para proteger seus territórios. Os 4 elementos principais são fogo, água, vento e terra. E qualquer pessoa que desperte algo diferente disso é vista como motivo de vergonha. Seu pai e irmãos possuem afinidade com os 4 elementos. Em outro momento, Van questiona se aquele porto é o único disponível. A criada confirma, explicando que existe uma criatura gigantesca no mar, o que torna a navegação perigosa. Van demonstra interesse em aprender mais sobre as raças daquele mundo, surpreendendo a garota com tanta curiosidade. Ela conta sobre a existência de elfos e anões. Algumas criadas tentam interromper, dizendo que aquele tipo de assunto é complicado para uma criança, mas Van pede que não se preocupem, pois ele apenas quer aprender. O assunto então muda para ferramentas mágicas. A criada explica que certos cristais, gemas e minerais conseguem armazenar energia mágica, permitindo a criação de itens especiais de acordo com a afinidade de cada pessoa. Nesse momento, um homem aparece batendo na mesa e lembra a todos que Van tem apenas 2 anos e ainda está aprendendo o básico. Esse homem é o mordomo-chefe. Ele testa Van pedindo que conte os dedos da mão. Quando o garoto responde corretamente, o mordomo fica impressionado e decide se tornar seu tutor. Para Van, aqueles estudos se transformam em um verdadeiro tormento. Ainda assim, graças às aulas intensas, ele aprende uma enorme quantidade de coisas em pouco tempo. 2 anos se passam e ele completa 4 anos de idade. A cena muda para Van treinando combate com sua criada favorita. Apesar de executar golpes precisos, ela desvia de todos e ainda zomba dele, saindo correndo enquanto ri. Outra criada aparece, questionando se ela não tem medo de ser punida por desrespeitar um nobre, já que isso é considerado um crime sério naquele mundo. Para encerrar a situação, Van apenas dá um leve beliscão na testa da garota e diz que o assunto está resolvido. Durante 1 ano inteiro, ele treina esgrima todos os dias e já consegue lutar de igual para igual com crianças mais velhas. Por enfrentar oponentes da mesma idade, os ataques acabam sendo simples, mas ainda assim, sua habilidade chama a atenção. A diferença entre sua vida atual e a anterior é enorme.
e todos ficam impressionados tanto com seu talento quanto com sua humildade, mesmo vindo de uma família nobre. Enquanto bebe água após o treino, Van se depara com Dee, o vice-líder da Ordem dos Cavaleiros Reais. Dee pede para examinar suas mãos e se surpreende ao perceber que elas ainda são macias, sem calos. Ele imaginava que Van treinasse todas as noites. O garoto explica que passa a maior parte do tempo estudando. Dee comenta que Van estuda muito mais do que uma criança comum, o que faz o garoto entender o motivo de sua rotina tão pesada. Animado, Dee se oferece para ensinar esgrima avançada a Van e promete torná-lo o melhor espadachim do reino. Van percebe que ele fala muito sério, mas explica que gosta tanto de lutar quanto de estudar, e que pretende se dedicar às duas coisas. Dee aceita não forçar demais, mas deixa claro que será rigoroso. Ele começa a treiná-lo desde a manhã até o fim da tarde, dizendo que os exercícios são leves, embora Van tenha certeza de que aquele homem não tem coração. Uma criada aparece elogiando o esforço do garoto, e Van agradece. Apesar das dificuldades, ele sente que seus dias nesse novo mundo são divertidos e cheios de significado, algo que nunca viveu antes. Ele decide continuar aproveitando essa nova vida. No ano seguinte, Van completa 6 anos e passa a ser conhecido como uma criança prodígio. Sua rotina, porém, se torna pesada demais, repleta de estudos e treinos intensos, fazendo com que ele se sinta cada vez mais cansado. Por isso pede à criada que o leve para passear. Ele diz que quer ir ao mercado apenas uma vez, para deixar de ser visto como prodígio e viver como uma criança comum. Ao chegar à cidade, Van fica encantado, já que nunca havia ido até lá. Tio explica que aquele é o maior mercado da região. De repente, Van vê um homem acompanhado de uma garota em péssimo estado. Ao perguntar o que está acontecendo, descobre que o homem pretende vender a própria filha como escrava. Ao ouvir isso, o coração de Van aperta, profundamente abalado com a cena diante de seus olhos. Tio explica que, quando as famílias não têm sequer o mínimo para comer, muitas acabam vendendo seus próprios filhos como escravos para conseguir sobreviver. Van sente um aperto no peito ao perceber o quão cruel e injusta é essa realidade, considerando aquilo algo impensável de se fazer com uma criança. Nesse momento, surge uma mulher perguntando se ele seria o filho do Marquês. Ela se apresenta como Rosalie, funcionária da companhia mercantil Mary, e afirma que pode providenciar qualquer coisa de que ele precise. Van então pergunta qual é o preço do garoto à sua frente. Rosalie questiona se a criança possui alguma aptidão mágica, e o homem responde que apenas tem talento para roubar, afirmando que, por isso, não vale mais do que 3 grandes moedas de prata. Irritado, o homem passa a agredir o garoto violentamente e decide levá-lo para outra loja. Van, indignado com a cena, decide comprar a criança e oferece 5 grandes moedas de prata. O homem aceita imediatamente e sai apressado do local. Van se aproxima do garoto, pergunta se ele consegue se levantar e se apresenta, dizendo que se chama Van. O outro garoto revela que seu nome é Crimson. Van afirma que ele está livre para ir aonde quiser. Tio fica confusa, pois não entende por que Van comprou um escravo apenas para libertá-lo. Van explica que só fez isso para ajudar e pergunta se Crimson tem algum lugar para ir. Em seguida, Van sugere que ele vá para sua casa. Crimson responde que não acredita que o Marquês permitiria a entrada de uma criança de origem desconhecida na mansão, mas que, se ele fosse oficialmente um escravo, a situação seria diferente. Van pergunta se dessa forma estaria tudo bem, e o garoto concorda. Rosalie sugere que o melhor seria firmar um pacto entre mestre e servo. Quando o pacto é realizado, uma marca surge na mão de Crimson e permanecerá ali até que seja desfeita. Van agradece a Rosalie, deixando-a extremamente feliz, pois nunca havia recebido um agradecimento sincero de um nobre em toda a sua vida. No dia seguinte, Crimson avisa Van que Dee está esperando por ele. Van pede que diga que ele não está ali, mas o garoto responde que Dee já sabe. Van então pede para que Crimson coloque uma luva, já que a marca do pacto não é algo bonito de se exibir. Crimson, porém, diz que gosta de mostrar a marca, pois ela representa o laço que tem com Van, e isso o deixa muito feliz. Van comenta que comprou luvas novas para ele, e assim o garoto aceita usá-las. Ao sair da sala, Crimson diz a Dee que Van não está presente, mas o homem jura ter visto Van entrar mais cedo. Crimson acredita que Dee apenas imaginou isso, talvez por causa dos sentimentos intensos que nutre por Van. Com isso, Dee decide levar Crimson para treinar no lugar de Van. Depois disso, 2 anos se passam,
e todos comentam que Van completou 8 anos de idade. As expectativas são enormes, e todos mal podem esperar pelo resultado do teste de aptidão mágica. As pessoas estão animadas, acreditando que Van se tornará o senhor das terras. Ele é querido por todos, pois sempre trata as pessoas com simpatia e humildade, como se fosse alguém comum. A cena muda para a residência da família, onde é explicado que todos os filhos do clã dominam os 4 elementos, e que certamente Van também teria aptidão para a magia do fogo. Após o teste ser realizado, uma chuva começa a cair, e todos ficam chocados ao descobrir que Van não possui afinidade com nenhum dos 4 elementos. A única magia que ele consegue usar é a magia de produção. Entre todas, essa é considerada a mais infeliz e desprezada. Um homem explica que essa magia permite criar armas e acessórios usando materiais disponíveis e imaginação, sem necessidade de afinidade elemental. Ele questiona como Van pretende proteger o povo com uma habilidade considerada inútil. O pai, frustrado, lembra que ele e a falecida mãe de Van sempre tiveram grande poder de fogo e não entende como o filho pôde nascer tão inútil. Tomado pela raiva, o homem saca sua espada, decidido a dar fim àquilo, dizendo que foi ingênuo ao acreditar que Van seria um gênio, quando na verdade se tornou motivo de vergonha. Nesse instante, um dos irmãos de Van se coloca à frente do pai e propõe uma alternativa. Ele explica que existe uma vila remota que nunca se desenvolveu devido à sua localização isolada. Sugere que Van seja enviado para lá. A vila tem pouco mais de 100 habitantes. Fica ao norte, em uma região montanhosa que não produz nada de especial, além de ser ameaçada por uma poderosa besta demoníaca. Próximo dali está o território do conde Ferdinand, e do outro lado fica o reino de Erineta. O valor daquela vila é mínimo, sendo usada apenas como ponto de apoio para expedições de treinamento. Trata-se de um território recém-adquirido, cuja lealdade à família do Marquês é fraca. Caso alguém da família assumisse o comando, mesmo que simbolicamente, o prestígio aumentaria. O pai decide então deixar Van sob os cuidados do homem mais forte da vila e ordena que ele parta assim que tudo estiver preparado. Em seguida, o pai deixa a sala. O irmão pede desculpas a Van, dizendo que aquela foi a única saída possível. A notícia se espalha rapidamente e todos ficam tristes pela partida do garoto. Muitos gostam dele, e até Dee decide acompanhá-lo para ensinar tudo o que sabe sobre magia. Van questiona se um cavaleiro realmente pode ir junto, mas Dee afirma que não há com o que se preocupar, pois onde Van for, ele também irá. O mordomo-chefe decide se aposentar e acompanhar Van, dizendo que vai se divertir muito ajudando-o. Sem outra opção, Van aceita que todos o acompanhem. Tio pergunta se ele está bem, já que parece sorrir tanto. Ao deixar a cidade, as pessoas se entristecem, mas aceitam a decisão e desejam sorte na nova vida de Van. O garoto se sente feliz por saber que possui tantas pessoas em quem pode confiar. Assim termina o primeiro episódio. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais conteúdos e nos vemos na próxima semana. Tchau! Durante o caminho até a nova cidade, o protagonista demonstra para todos que possui grande afinidade com a magia de produção. Ele gostaria que esse tipo de magia tivesse alguma utilidade prática, e após uma longa jornada, finalmente começam a se aproximar da vila onde irão morar a partir de agora. O garoto pede para que Kamsin não se esforce além do limite e diz que, caso ela já esteja cansada, pode voltar para casa sem qualquer problema. Se ele pedisse ajuda ao seu irmão, certamente ele cuidaria de Van, mas isso não importa para ele. Ele prometeu passar o resto da vida ao lado de Van, e pretende cumprir essa promessa. Diz que estará sempre ao lado do garoto e que colocaria até a própria vida em jogo por ele. Van fica extremamente envergonhado e pergunta se aquilo soa como um pedido de casamento. O garoto responde, de forma direta, que ama Van. Mesmo achando a situação estranha, ele decide continuar a viagem. Porém, sem aviso algum, a carruagem para bruscamente. Ao olharem adiante, percebem que a vila enfrenta sérios problemas e está sendo atacada. Van se reúne rapidamente com seus companheiros para montar uma estratégia e tentar retomar a vila. Den comenta que provavelmente se trata de um grupo de bandidos atacando o local. Van percebe que a vila está cercada por arqueiros por todos os lados, mas estranhamente, as flechas não parecem surtir efeito algum. Em frente ao portão, há várias pessoas reunidas, enquanto os aldeões só conseguem se esconder, sem ter como reagir. Fazendo uma estimativa rápida, Van calcula que existam cerca de 50 inimigos, um número bem superior ao deles.
Dan sugere avançar e enfrentar os atacantes, acreditando que, se trabalharem juntos, podem vencer. Um dos homens considera isso arriscado, já que estão em menor número. Dan responde que entende os riscos, pois já esteve diversas vezes na linha de frente. Ele sabe que haverá feridos e até mortos, mas acredita que ainda exista uma forma de combater o inimigo. Um dos aventureiros lembra que foram contratados apenas para escoltar até a cidade e não aceitarão missões que coloquem seus companheiros em risco mortal. Dan explica que aquela vila é o primeiro território de seu senhor e abriga as primeiras pessoas sob seu domínio. Questiona quando eles pretendem sacar as espadas se não forem uma situação crítica como aquela. O aventureiro reconhece o senso de honra de Dan, mas afirma que isso não se aplica a eles, que são apenas aventureiros. Mesmo entendendo, Dan pede que ao menos protejam Van. O mordomo, porém, se opõe. Diz que se Dan morrer, não haverá futuro, mesmo que a vila seja recuperada. Apesar da idade, ele revela ser um mago dos 4 elementos, surpreendendo a todos. Explica que começará erguendo uma barreira, enquanto os aventureiros atacam à distância por trás dela. Quando os inimigos voltarem a atenção para a barreira, Dee e seus homens atacarão pelos flancos. Com ataques surpresa coordenados, as chances de vitória serão altas. Van pergunta se o mordomo pretende lutar também. Ele responde que sim, pois se não continuar o ataque, acabará apenas servindo de isca, e Dee e os outros morrerão em vão. Van se recusa a aceitar a morte de seu mordomo, mas ele insiste, dizendo que seus olhos velhos ainda podem ser úteis, e pede que Van aceite esse desejo. Van se opõe novamente, lembrando o quanto ele contribuiu para a família dos marqueses. Ele também pede que Dee não se arrisque, pois ainda fazem parte da ordem principal dos cavaleiros. Se perderem Dee, que tem grande poder de combate, e o estrategista do grupo, o território não poderá se desenvolver. Van então se oferece para servir de isca, mas sua criada se recusa a permitir isso. Kamsin também se voluntaria para atrair os inimigos. Van explica que não suportaria ver alguém que ama morrer e diz que Kamsin deve viver o máximo possível, já que agora é livre. Ele decide avançar montado na carruagem, atacando de frente, enquanto os outros realizam ataques de longo alcance pelos lados. Mesmo com resistência, Van afirma que treina esgrima intensivamente todos os dias com o vice-comandante dos cavaleiros e não morrerá tão facilmente. Em seus pensamentos, acredita que, mesmo que morra, seria honroso um senhor dar a vida por seu povo. Pede que descartem seu corpo e não revelem seu nome, para não causar problemas à família do Marquês. A cena muda para os aventureiros conversando, dizendo que nunca conheceram nobres realmente bons, apenas arrogantes. Um deles pergunta por que aceitou a missão, e ele responde que pretende permanecer por muito tempo no território do Marquês Feltio. Van surge de repente, agradecendo por ele ter aceitado o trabalho. O homem acaba ficando bem envergonhado com o agradecimento do garoto, e os seus amigos perguntam para saber se não era todos os nobres que eram ruins, de que talvez existam exceções entre os nobres. Voltando ao presente, o aventureiro decide aceitar lutar na linha de frente dessa vez, confiando sua vida a Van. Mesmo o garoto relutando, ele explica que, se uma criança está disposta a arriscar a própria vida, não pode se recusar. Seus companheiros concordam, dizendo que sempre zombaram da nobreza, mas nunca conheceram alguém que lembrasse o nome de todos como Van. Por isso, acreditam que podem confiar nele. Dan também decide avançar, pois proteger Van Ali é proteger o futuro da família dos marqueses. Espada segue junto, afirmando que, como senhor das terras, Van não pode agir de forma tão imprudente e precisa entender o peso de ser um herdeiro. Assim, ele ajusta a estratégia. Primeiro a barreira, ataques à distância, Dee pela esquerda e Orto pela direita. Um dos aventureiros observa o poder do mago e fica impressionado. Outro comenta que se ele tivesse recusado, estaria disposto a arriscar a própria vida em seu lugar. Ele diz que Van é um peixe grande e que, se possível, gostaria de vê-lo se tornar rei. Logo, os invasores começam a ser atacados pelas costas, caindo um após o outro. Confusos, tentam reagir, mas Dee avança com seus companheiros, derrotando vários inimigos com facilidade. Apenas com sua aura, Dee faz muitos fugirem. Um lutador tenta atacar o grupo de suporte e quase acerta uma das mulheres, mas Van surge à frente, corta as pernas do inimigo e Kamsin finaliza o ataque. Van alerta que pode haver mais inimigos naquela área e pede atenção redobrada. A mulher, em choque, observa o garoto e se pergunta que tipo de criança é aquela que acabou de salvá-la. Depois de algum tempo,
Todos os inimigos presentes no local foram dominados e capturados, sem que ninguém tivesse se ferido. Assim que o aventureiro receber a recompensa combinada, a missão será considerada concluída. Porém, ele passa a demonstrar certo interesse em Van. Talvez isso não renda dinheiro, mas ele pensa seriamente em permanecer naquele lugar. Um dos integrantes diz que não pode ficar, pois já possui um trabalho fixo em outro local. A mulher, no entanto, decide permanecer, já que foi salva diretamente por Van. Os demais também escolhem ficar, pois percebem que ele é diferente de todos os outros nobres que já conheceram ao longo da vida. Além de ainda ser apenas uma criança que nem sequer completou 10 anos. Eles querem acompanhar de perto que tipo de pessoa ele se tornará no futuro e decidem ajudá-lo por um tempo. Van acaba levando uma repreensão de sua empregada, que diz que, se ele pretende arriscar a própria vida dessa maneira, deveria usar a dela como isca no lugar dele, pedindo que nunca mais cometa atitudes tão imprudentes. Nesse momento, Dee aparece dizendo a todos que aquela foi uma vitória excelente. Espada observa que os aldeões parecem estar todos reunidos diante do portão da vila. Ao entrarem no local, Van se apresenta como o novo senhor da vila, mas logo fica claro que o lugar está em péssimas condições. Um homem idoso explica que é o chefe da vila e agradece profundamente por terem sido salvos. Van pergunta se ataques como aquele já aconteceram antes, e o velho confirma, dizendo que somente naquele ano a vila foi atacada várias vezes. Van então questiona o motivo de a vila ser tão visada, e o chefe responde que, nos tempos do conde Ferdinand, havia uma ordem de cavaleiros que patrulhava a região, mas isso deixou de acontecer. Van entende que após os marqueses assumirem aquela área, a vila passou a correr sério risco de desaparecer. Ele demonstra arrependimento pelas ações de seu pai e acredita que ele não sabe da real situação do local, já que, por pagar poucos impostos, a vila não é considerada prioridade para os nobres. Van explica que não adianta apenas reclamar da condição atual do reino. O chefe da vila questiona se realmente devem ouvir isso vindo de um nobre. Van pede que todos se acalmem, afirmando que está falando sobre o futuro da vila. Ele reconhece que a responsabilidade da nobreza é grande e que, se forem analisar as causas, provavelmente houve falhas nas leis estabelecidas pela família real Berliné, fundadora do reino. Porém, mudar as leis de um reino não é algo simples. Por isso ele pergunta se eles sabem o que fazer além de apenas reclamar. Van, então, apresenta 3 medidas possíveis. A primeira é criar valor para a vila, tornando impossível que o reino a ignore. A segunda é garantir uma fonte de renda constante para contratar mercenários. A terceira é reformar e desenvolver a vila por conta própria. Uma das moradoras explica que eles já tentaram melhorar a vila sozinhos, mas que não foi nada fácil. Van responde que entende as dificuldades, mas reforça que agora ele é o senhor daquelas terras e não permitirá que seu povo passe fome. Mesmo assim, poucos demonstram esperança imediata. Nesse momento, Espada decide falar. Ele explica que serviu como mordomo-chefe da casa do Marquês Fértil e afirma que Van é um jovem extremamente talentoso, tendo sido nomeado senhor das terras ainda aos 8 anos. Diz que ele sempre foi tratado como um prodígio. Também explica que Dee veio para atuar como guarda da vila. A partir disso, os aldeões começam a criar grandes expectativas, já que pessoas tão importantes agora estão ali. Um dos homens pergunta se Van também domina os 4 elementos. Van pede que não criem expectativas exageradas em relação à sua magia, dizendo que pode ajudar de outras formas. Ele mesmo reconhece que ainda não conhece completamente suas próprias habilidades. Um morador pergunta sobre os impostos, que giram em torno de 30%. Van decide reduzir para apenas 10% da colheita por um tempo, pois considera essencial garantir primeiro uma vida estável para todos. Essa decisão anima bastante os aldeões. Van decide que o primeiro passo será reforçar as muralhas da vila e pergunta se alguém consegue ajudar nisso. Um homem responde que pode usar magia de terra, mas que com o tempo, a estrutura se tornará apenas uma parede comum. Van considera isso suficiente por enquanto e pede que ele faça. O homem executa a magia, deixando todos impressionados com sua força. Van acha melhor atrasar possíveis novos ataques, mas Dee diz para deixar isso com eles, pois irão preparar várias armadilhas. Van pede que todos colaborem, afirmando que, se trabalharem juntos, a vila certamente irá prosperar. Ao sair da vila, Van decide testar sua magia de produção para criar algo resistente. Um dos aventureiros tenta quebrar o objeto com sua espada, mas não consegue, surpreendendo a todos.
Ao anoitecer, uma garota pergunta se a magia de Van não se esgota. Ele responde que não consegue perceber esse limite, explicando que a magia de produção consome muito poder mágico e que normalmente é difícil criar sequer um único item. No dia seguinte, Van decide construir uma casa. Com o tempo, ele também pretende organizar uma festa da colheita ou algo parecido com um carnaval. Ele se questiona se realmente consegue criar uma casa inteira com seu poder, mas após imaginar o resultado, acaba construindo uma casa grande em pouco tempo, deixando todos ao redor impressionados com sua habilidade. Assim termina o segundo episódio. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Nos vemos na próxima semana com esse mesmo anime. Até mais! Logo depois, todos acabam ficando extremamente admirados com a habilidade de criação demonstrada. Van gosta bastante desse talento que possui, porém acredita que a magia ofensiva, capaz de proteger o território, talvez seja a melhor escolha. Para ele, ter esse tipo de poder é importante justamente por precisar defender o seu povo. Mesmo assim, as pessoas pedem para que ele não pense dessa forma, afirmando que preferem viver nas terras do garoto do que sob o domínio de Jalpa. Nesse momento, o mordomo surge e comenta que Van não está errado. Ainda assim, ele ressalta que o povo realmente deseja é um senhor capaz de melhorar suas vidas. Por isso, não existe ninguém mais adequado para isso do que o próprio Van. Dan concorda com essas palavras, dizendo que jamais imaginou que o garoto fosse capaz de construir uma casa com tamanha rapidez. Os aventureiros também ficam surpresos com a força de Van, pois percebem que o poder dele supera em muito a magia de produção comum feita em larga escala. Van apenas pede que todos tragam madeira, explicando que, se fizerem isso, ele poderá criar casas para eles também. Com isso, ambos começam a se sentir motivados, ansiosos para construir suas próprias casas o quanto antes. De repente, os moradores do vilarejo perguntam se Van também conseguiria fazer casas para todos eles, caso fornecessem a madeira necessária. Eles explicam que o vento entra pelas paredes e que há muitas goteiras quando chove. Van entende que isso exigirá bastante tempo e será muito cansativo, mas sabe que precisa fazer isso pelo seu povo, já que as casas estão praticamente desmoronando. Assim, ele decide começar uma grande mudança na vida da vila. O garoto resolve que irá construir uma casa para cada família. Van acredita que, se sua magia de produção puder deixar todos felizes, então esse é o caminho certo a seguir. Após algum tempo, ele já está construindo novas casas por todo o vilarejo e reformando aquelas que ainda tinham alguma salvação. Algumas estavam em estado terrível, mas mesmo assim, Van consegue deixá-las com aparência de novas. Depois disso, todos ficam impressionados com os poderes mágicos do garoto. Van explica que tudo aquilo é apenas conhecimento básico. Ele comenta que as casas foram organizadas em grupos de 4, com ruas largas dispostas em formato de grade. As moradias das famílias foram feitas de forma padronizada, para que não houvesse diferenças entre elas. Isso é suficiente por enquanto, mas ele diz que, no futuro, quando conseguir pedras de melhor qualidade, pretende reconstruir cada casa novamente. Os moradores ficam muito felizes com essas melhorias. Além disso, Van também constrói uma casa de banho simples ao lado de sua mansão. Ele apenas queria tomar um banho tranquilo, mas se alegra ao perceber que todos gostaram da ideia. A construção foi fácil. Pediu para Pluriel usar magia de água para encher a banheira e para Kamsin aquecer a água com fogo e lenha. As garotas sugerem que Van tome banho junto com elas, mas o garoto fica envergonhado e prefere recusar. Ao entrarem, elas ficam encantadas com o local. Uma aventureira comenta que nunca imaginou que Van trataria os moradores com tanto conforto. A criada dele afirma que Van é um nobre incrível e que poderia listar suas qualidades sem nem precisar pensar. Depois disso, chega a vez de Van e de seu amigo tomarem banho. Durante o momento, Van percebe que o garoto já está desenvolvendo músculos e acaba sentindo um pouco de inveja. O amigo responde que, comparado a Dee, isso ainda não é nada. Van comenta que, perto de Dee, todo mundo parece fraco. De repente, um homem aparece perguntando se foi chamado. Van tenta sair, mas ele pede que espere, dizendo que irão tomar banho juntos. Após um banho relaxante, Van decide dormir cedo para conseguir trabalhar novamente no dia seguinte. Ao amanhecer, Van se levanta e, junto com os cavaleiros, começa a criar um fosso. Ele decide que o local servirá tanto para banho quanto como fonte de água potável. Para isso, utiliza sua espada, que perfura dezenas de metros de uma só vez.
Dee, Kamsin e os outros começam a cavar manualmente, enquanto Van segue atrás reforçando o solo e as paredes. Van percebe que Dee continua trabalhando rindo, cheio de energia, e fica curioso para saber o motivo. Espada também se pergunta isso, já que Dee está perto dos 40 anos e ainda demonstra tanta disposição. Van entende que o trabalho pode ser divertido, pois estão ajudando as pessoas e, com isso, podem atrair comerciantes para a vila no futuro, algo essencial para uma vida confortável. À tarde, Van acha melhor interromper o trabalho, mas Dee prefere continuar, já que estão quase chegando à vila. Van pede para que Dee observe seus ajudantes, pois muitos estão exaustos. Dee acreditava que havia criado um bom método de treinamento, mas acaba sendo alertado de que exagerar assim não é uma boa ideia. Van fica assustado ao perceber que Dee ainda tem muita energia sobrando. No dia seguinte, após bastante esforço, finalmente conseguem concluir tudo em poucos dias. Van pede para a espada abrir a passagem, e quando isso acontece, todos ficam impressionados com o resultado. Ninguém imaginava que ficaria tão bom. Os moradores se alegram, pois agora há bastante água na vila, embora exista a preocupação de que, se chover demais, o nível suba e cause uma inundação. Van sugere construir um lago atrás da vila, e Espada concorda, dizendo que ele poderá servir como reservatório em tempos de seca. Depois de algum tempo, conseguem fazer isso com facilidade. O velho fica muito satisfeito, pois graças a Van não será mais necessário ir até o rio buscar água. Van também se sente feliz por finalmente ter água abundante na vila. No dia seguinte, ele consegue melhorar a muralha, unindo terra e pedra para torná-la tão resistente quanto o concreto. Todos ficam aliviados, pois mesmo que ladrões apareçam, estarão protegidos. Van decide reforçar ainda mais a segurança e constrói uma balista simples. Com um escudo à frente, ela pode bloquear ataques enquanto permite revidar com flechas. As pessoas ficam impressionadas ao perceber que a magia de Van pode criar praticamente qualquer coisa. Ele sabe que a vila é pequena, mas agora está muito melhor do que antes. Espada também se sente mais tranquilo, pois ladrões comuns não conseguirão invadir o local. Dee comenta que, se Jalpa tivesse visto esse poder antes, a família dos marqueses teria crescido muito com Van como senhor ou assistente. Espada pede para que ele não diga isso, lembrando que o chefe da família sempre valorizou mais o poder de combate. Dee responde que o poder de Van é mais do que suficiente para lutar, talvez até maior que o de qualquer outro. Espada diz para ele não exagerar, pois a força de Van não é voltada para ataques diretos. Dee explica que uma guerra não se resume apenas a atacar, mas também envolve estratégia. Van encerra a discussão dizendo que não adianta ficar comparando talentos, pois cada um deve fazer o melhor com aquilo que possui. Logo depois, a barriga do garoto ronca, e sua criada decide preparar uma boa refeição. Ao chegarem em casa, ela comenta que não há muitas coisas para fazer. Espada então explica que não adianta focar apenas na proteção da vila se ela não tiver uma fonte de renda fixa. Atualmente, só aparece um vendedor ambulante uma vez por mês, quando muito, e quase não há comércio com o mundo exterior. Van acredita que isso seja suficiente, já que consegue criar móveis com sua magia e viver do que produzem nas plantações. Espada rebate, dizendo que, assim, não será possível fazer os doces que Van tanto gosta. O garoto fica irritado com isso e decide que fará algo para vender na vila. Ao sair para fora, Van começa a procurar ideias e recursos que possam ser usados para desenvolver o local. De repente, um dos aventureiros surge contando que havia comprado um escudo. Porém, ao tocar nele apenas de leve com uma espada de madeira, o objeto acabou se partindo ao meio. Mesmo assim, usando seu poder, Van consegue reforçá-lo e torná-lo ainda mais resistente do que antes. Logo depois, o mesmo aventureiro pergunta a Van se ele teria interesse em comprar minérios, explicando que naquela floresta, possivelmente por estar aos pés das montanhas de Wolfsburg, existem muitas feras mágicas poderosas. Talvez por causa disso, seja possível coletar minérios raros sem a necessidade de subir até as montanhas. Eles encontraram ferro além de cobre, prata e até um pouco de ouro. Para a surpresa de todos, também conseguiram achar mitril. Van fica admirado por terem encontrado esse tipo de minério naquela região e pergunta por que o local nunca havia sido explorado antes. O aventureiro responde que o lugar é distante e que, para pessoas de fora, não parece valer a pena se arriscar ali. Ele imagina que as únicas explorações feitas anteriormente foram realizadas pelos cavaleiros.
Com isso, Van percebe que pode haver muitos outros recursos ao redor da vila. Curioso, ele pergunta se pode usar um pouco do ferro encontrado. Ao receber permissão, consegue purificá-lo com facilidade. Todos ficam impressionados e perguntam se ele seria capaz de forjar uma espada. Após se concentrar, Van cria uma sem dificuldades, deixando todos animados, que logo começam a perguntar se ele também poderia fazer algo para eles. Nesse momento, Espada aparece no local e, ao perceber que encontraram Mithril, comenta que é extremamente raro achar esse minério em uma floresta. Ele diz que isso só seria comum se houvesse uma masmorra por perto. O aventureiro pergunta se existe alguma masmorra naquela região, mas Espada responde que não sabe. Ele explica que, caso exista uma masmorra próxima, a situação mudaria completamente. Muitas pessoas passariam a circular pela vila, assim como mercadorias. Van entende que, se encontrarem uma masmorra, a importância do vilarejo aumentará de forma significativa. Masmorras são consideradas verdadeiros tesouros nacionais, repletas de recursos valiosos como roupas, joias e outros itens raros. Normalmente, quando uma guilda recebe a notícia da descoberta de uma nova masmorra, uma regra determina que filiais sejam abertas em cidades e vilas próximas. Mesmo assim, Van sabe que, no momento, a vila não teria condições de abrigar tantos aventureiros. Espada concorda, dizendo que não seriam apenas aventureiros que apareceriam, mas também mercadores e até guerreiros. Além disso, Van entende que países vizinhos poderiam tentar atacar a região em busca de lucro. Por isso, eles concluem que o melhor é expandir a vila o quanto antes. Se isso for feito rapidamente, ninguém da família de Van conseguirá interferir. Assim, decidem que não é uma boa ideia procurar uma masmorra por enquanto. Ao voltar para casa, Van recebe a notícia de que lagartos blindados estão se aproximando da vila. O garoto imediatamente ordena que levantem o portão. Em seguida, pede a ajuda de todos para proteger o local e manter a vila de pé. Com isso, chega ao fim mais um episódio. Espero que todos tenham gostado, e se gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal para mais conteúdos como este. Tchau! O garoto pede que Dee utilize a balista o mais rápido possível para conter aquelas criaturas. Os guardas explicam que a couraça resistente das bestas faz com que armas comuns quase não causem dano. Dee já sabe disso. Ainda assim, ele já participou de batalhas que pareciam levar à destruição total, e mesmo assim, saiu vitorioso em todas. Agora, porém, ele decide seguir a orientação de Van. Por isso, ordena que carreguem as balistas com flechas imediatamente. Quando dispara, Dee fica surpreso ao ver que a flecha atravessa o corpo do monstro, mesmo com a pele extremamente dura. Eles pedem mais munição, pois restava apenas uma flecha para cada balista. Dee fica tenso, ciente de que a situação pode se complicar rapidamente, e exige que recarreguem o quanto antes. Van começa a pensar no que pode fazer para ajudar, já que a segunda leva de inimigos foi derrotada e as flechas acabaram. Então, ele sugere o uso de flechas de madeira. Os cavaleiros se entreolham, confusos, sem entender como isso funcionaria. Mesmo assim, Dee pede que confiem em Van, lembrando que o garoto já o surpreendeu diversas vezes. Ele recorda que Van protegeu a vila de bandidos e a fez crescer em um ritmo impressionante. Por isso, deposita total confiança nele. Dee então manda que carreguem as balistas com flechas de madeira e se preparem para disparar. Quando atiram, as bestas blindadas caem uma após a outra, deixando todos chocados. Animados, continuam o ataque, brincando que, se vencerem, vão comemorar com espetinhos de lagarto. Em pouco tempo, todas as criaturas são derrotadas com uma facilidade inesperada. Os cavaleiros relatam que o inimigo foi completamente eliminado, sem nenhuma baixa grave, apenas um ferido leve. No fim, poucas flechas foram necessárias. Dee sente satisfação com uma vitória tão absoluta que chega a parecer fácil demais. Ele tem certeza de que Van ainda vai se tornar alguém grandioso. Depois disso, todos começam a remover as peles dos lagartos, preservando cuidadosamente olhos e presas. Os órgãos internos não são úteis, mas fazem questão de garantir a extração dos núcleos mágicos. A enorme quantidade de carne normalmente estragaria antes do fim do processamento, porém, graças às facas artesanais feitas por Van, o trabalho segue sem dificuldades. Ao ver tanta carne reunida, Van decide que o melhor é organizar um festival, celebrando a primeira grande vitória sob sua liderança. Todos ficam animados, pois após muito tempo, conseguem comer carne de qualidade e beber uma boa cerveja. O velho observa a cena, admirado,
pois jamais imaginou que um nobre como Van estaria ali rindo e festejando junto com eles. Espada percebe que isso pode gerar problemas, mas reconhece que Van simplesmente é assim. Os aventureiros também ficam surpresos com o sabor da carne do lagarto blindado. De repente, Day recebe a notícia de que Van distribuiu espadas para todos os aventureiros, menos para ele. Logo depois, os cavaleiros também começam a pedir armas a Van. O garoto explica que não pode aceitar dinheiro deles agora, mas que, assim que conseguir mais materiais e o apoio financeiro da vila, fará espadas para todos. Eles comentam que, se vendessem os lagartos blindados a mercadores, cada um poderia render cerca de 20 moedas de ouro. No entanto, desta vez, grande parte da carne acabaria estragando. Como a carne não pode ser vendida e os custos de transporte são altos, o valor final cairia para cerca de 8 moedas por peça. Van calcula que são 40 lagartos, o que renderia mais de 300 moedas de ouro. Espada lembra que, se uma vila obtiver mais de 100 moedas, metade deve ser entregue à família do Marquês. Van pergunta se não seria possível manter isso em segredo, mas Espada diz que, com tamanha quantidade, isso seria descoberto rapidamente. Van não se importa tanto, mas sabe que seu pai acabará sabendo da situação. Se a vila se mostrar lucrativa, ela poderá ser transferida para outra região, e ele não conseguirá mais viver de forma tranquila ali. Espada admite que esconder é difícil, mas sugere uma solução. Ele pede que Van avise Múrcia, o irmão mais velho. Assim, poderiam dizer que foi Múrcia quem derrotou as bestas, já que ele deseja um título para orgulhar o pai. Seria uma história perfeita para ambos. Algum tempo depois, vendedores ambulantes chegam ao local, e um deles se surpreende ao perceber que aquela é realmente a vila fronteiriça. Em seguida, Van aparece e se apresenta como o senhor da vila. Todos ficam chocados ao descobrir que ele é o quarto filho da família do Marquês. Não entendem como alguém considerado um grande prodígio acabou em um lugar tão remoto. Ao entrarem na vila, ficam impressionados com a enorme quantidade de carne de lagarto armazenada. Perguntam se foi Van quem derrotou todos aqueles lagartos blindados, criaturas temidas por muitos aventureiros devido às escamas duríssimas. Van pergunta se eles pretendem comprar, e os mercadores respondem que sim, dizendo que vão reunir mais pessoas da companhia. Perguntam se podem voltar em cerca de um mês. Van diz que não há problema, mas alerta que a carne não vai durar tanto tempo e oferece parte dela gratuitamente. Em seguida, pergunta se querem ver as espadas que a vila está produzindo e se poderiam divulgar a venda. Os mercadores ficam apreensivos, pois pretendiam manter a exclusividade e se surpreendem quando Van percebe isso. Ele explica que é possível vender mesmo com outros interessados e sugere que abram uma loja na vila. Com mais vendedores, o lucro aumentaria. Assim que decidem, Van constrói a loja rapidamente, deixando todos admirados com sua habilidade. Ele diz que conta com eles a partir daquele momento. Logo depois, duas garotas surgem em frente à vila, demonstrando clara insatisfação com o que está acontecendo. Uma delas decide se aproximar para entender melhor a situação. A cena muda para a Espada, sugerindo que Van pense em construir uma cidade capaz de abrigar 10.000 pessoas, pois precisam planejar o futuro. Van pergunta se 1.000 não seriam suficientes, mas Espada responde que não, considerando o ritmo acelerado de crescimento da vila. Serão necessárias muitas pessoas para administrar tudo e garantir a segurança. Van concorda e pergunta que tipo de fortaleza Espada imagina. O homem explica que cidades com muralhas quadradas são comuns, mas Van prefere um formato de estrela. Assim, os atacantes teriam de conquistar os cantos antes de alcançar o centro, e mesmo que tentassem escalar as muralhas, seriam atacados de 3 lados. Espada reconhece que é uma ideia muito bem pensada. Nesse momento, chegam notícias de que emissários da terra vizinha, governada pelo conde Ferdinand, estão a caminho. Van se apresenta e a mulher loira se identifica como Panamera Carrera Cayenne, nomeada viscondessa após receber o título de cavaleira. A outra se apresenta como Alte, a filha mais nova do conde Ferdinand, dizendo que o pai pediu que cumprimentasse Van. O garoto agradece, dizendo que é grato por terem vindo até uma vila tão distante. Ao observá-lo, Panamera nota que Van é mais novo que Alte, mas aparenta muito mais maturidade. Ela pergunta se ele sabe o motivo da visita. Van responde que imagina que estejam ali para observar o inimigo e tentar uma conciliação. A garota começa a rir, surpresa com o raciocínio de uma criança de apenas 8 anos, e confirma que ele está completamente certo. O Lord Ferdinand
desconfiava profundamente do garoto a quem haviam confiado aquelas terras, a fronteira delicada entre o condado e o reino de Ierineta. Para ele, aquilo parecia o prenúncio de uma ambição desmedida do Marquês Feitio. Ainda assim, havia algo que não se encaixava. Um prodígio infantil, expulso de casa e enviado para um território remoto. A conclusão mais provável era simples. Van não possuía afinidade com nenhuma das magias dos 4 elementos. Van sabia que, mesmo tentando esconder, a verdade um dia viria à tona. Por isso, respondeu com tranquilidade que ela estava correta. Ele realmente não possuía afinidade com os 4 elementos. No entanto, garantiu que as demais suspeitas eram infundadas. Ele apenas fora afastado por decisão do próprio pai. A mulher não acreditou nem por um instante. Para ela, aquilo soava como uma mentira descarada. Uma vila remota, que mal ultrapassava 100 habitantes, havia erguido em pouquíssimo tempo muralhas sólidas, reconstruído todas as edificações em modelos modernos e organizado a infraestrutura como se fosse uma cidade planejada. Na visão dela, aquilo só seria possível com o envio de pelo menos 5.000 subordinados, uma clara tentativa de transformar o local em uma base militar. Foi então que Van começou a rir, de forma repentina e sincera. Explicou que seu pai apenas lhe permitira trazer Kamsin e uma única carroça de viagem. Nenhum familiar sequer apareceu para se despedir. A mulher, surpresa, questionou então a presença do mordomo, do cavaleiro e da criada. Van respondeu com simplicidade. Todos eles acreditavam em seu futuro. Sentiam que algo grandioso nasceria ali. Para provar que não estava mentindo, Van decidiu demonstrar na prática. Pediu que Espada criasse uma barreira mágica. O velho obedeceu prontamente, erguendo uma defesa poderosa, que deixou ambas completamente impressionadas, especialmente ao perceberem que ele possuía afinidade com os 4 elementos. A garota então perguntou qual era, afinal, a afinidade mágica de Van. Ele respondeu sem hesitar: magia de produção, considerada por todos a mais fraca e inútil. A revelação a chocou. Aquela magia sempre fora motivo de exclusão e desprezo. Van explicou que, assim que sua afinidade foi descoberta, foi expulso de casa. Seu pai sequer conhecia o verdadeiro alcance de suas habilidades. Para a mulher, aquilo era um desperdício imperdoável. Com a influência do Marquês, os poderes de Van poderiam ter expandido o domínio da família de forma inimaginável. Ainda assim, mesmo inconformada, ela passou a compreender melhor a situação. Ela então revelou o verdadeiro motivo de sua visita. Havia sido incumbida de dar prosseguimento ao noivado entre Van e Alte. O conde enviara a filha para evitar qualquer hostilidade futura. Van respondeu com honestidade. Pretendia continuar reforçando as muralhas e desenvolvendo a vila, mas não desejava entrar em conflito com ninguém. Se isso fosse compreendido, um casamento não seria necessário. A mulher confessou que sempre fora contra o noivado. Van era uma criança, senhor de um território remoto e perigoso. Mesmo que fosse competente, havia grandes chances de Alte levar uma vida infeliz, isolada, sem recursos, ameaçada por bandidos e monstros, podendo ser destruída junto com a vila. Por isso, ela viajara até ali decidida a impedir o casamento. No entanto, tudo mudou ao conhecê-lo. Se o noivado fosse com Van, ela o apoiaria totalmente. Sua genialidade, visão de futuro e maturidade eram coisas de outro mundo. Chegou até a dizer, em tom de brincadeira, que se ele fosse mais velho, ela mesma teria se oferecido como noiva. Van ficou genuinamente feliz com os elogios. Quando perguntaram a opinião de ambos, ele e Alte concordaram que ainda era cedo demais. Precisavam se conhecer melhor. Decidiram passar a noite na vila. Em poucas horas, Van construiu uma pousada, deixando-as novamente impressionadas. Após o jantar, a mulher foi dormir, enquanto Alte agradeceu timidamente pelo dia. Disse que estava aliviada, pois achava que seria forçada a se casar. Logo depois, saiu correndo para descansar. A cena final mostrava Van refletindo em silêncio. Mesmo sem possuir afinidade com os 4 elementos, ele sabia que seu caminho estava apenas começando, e se Alte desejasse permanecer na vila, ele não se oporia. A cena muda para Van, que dormia tranquilamente em sua cama, aproveitando um raro momento de descanso, quando é despertado às pressas por sua empregada. Ela o chama repetidas vezes, pedindo que acorde imediatamente, pois havia surgido uma situação urgente. Ainda meio confuso e com os olhos pesados de sono, Van tenta entender o que está acontecendo, enquanto ela explica que Dee e Espada já haviam corrido na frente para lidar com o problema. Ainda sonolento, Van pergunta onde exatamente aquilo estava acontecendo.
A empregada então relembra que alguns dias antes, Van havia criado um lago atrás da vila, usando suas habilidades. É justamente naquele local que algo estranho estava ocorrendo. Ao sair de casa e caminhar naquela direção, Van nota o movimento incomum dos moradores e questiona por que o lago havia recebido o seu nome. A empregada responde que foi uma decisão coletiva dos habitantes da vila que quiseram homenagear suas grandes conquistas, batizando o local para que seu nome fosse lembrado pelas próximas gerações. Ela comenta ainda que alguns moradores chegaram a sugerir mudar o nome da própria vila para Van, mas ele imediatamente pede que desistam dessa ideia. Van sente que uma decisão assim poderia causar problemas no futuro, tanto políticos quanto sociais, e prefere evitar qualquer tipo de idolatria excessiva. Ao finalmente chegar ao local, ele pergunta o que exatamente está acontecendo. Ao olhar adiante, seus olhos se arregalam ao perceber a presença de uma sereia emergindo do lago. Espada explica que aquela criatura é conhecida como Apkaruru, um tipo de semi-humano, metade homem, metade peixe. Segundo as histórias, essa raça vive em um belo rio escondido no meio da floresta e, por algum motivo desconhecido, acabou aparecendo no lago recém-criado por Van. Trata-se de uma espécie extremamente rara, quase nunca vista por humanos. Van pergunta se pode ajudar de alguma forma, mas não recebe nenhuma resposta. Ele tenta então perguntar o nome dela, porém novamente é ignorado. Diante do silêncio, Van pede que tragam um pedaço de carne. Quando a carne chega, ele se aproxima com cuidado e pede que ela também se aproxime. Sua intenção é demonstrar amizade, acreditando que oferecer comida é a melhor forma de criar confiança. A criatura se aproxima cautelosamente e pergunta se pode comer. Van responde que sim. Ela então questiona de que carne se trata, e ele explica que é carne de lagarto blindado. Van ainda acrescenta que se ela quiser voltar no dia seguinte, poderá oferecer carne seca. A garota pergunta quem derrotou aquele monstro perigoso, e todos apontam para Van, afirmando que foi ele. Logo após ouvir isso, ela mergulha novamente no lago e desaparece sem dizer mais nada. Van observa a água em silêncio e pergunta se ela irá aparecer novamente. Mas Espada explica que, por se tratar de uma espécie raríssima, dificilmente voltariam a vê-la. No entanto, contrariando todas as expectativas, no dia seguinte, vários Apkarurus aparecem no lago, deixando todos completamente impressionados. De repente, o líder do grupo se aproxima e pede para conversar com Van. Ele agradece por ter ajudado sua filha e comenta que ouviu dizer que Van foi o responsável por derrotar os lagartos blindados. Van responde que conseguiu vencê-los, mas faz questão de ressaltar que não fez isso sozinho. O líder então toma uma decisão inesperada e propõe que Van se case com sua filha, chamada Lada Priora. Van, surpreso, explica que ela ainda é apenas uma criança e provavelmente nem compreende o significado de casamento. Ele pergunta se existe algum outro motivo para aquela proposta tão repentina. O homem explica que seu clã viveu isolado dos humanos até então, mas que, nos últimos anos, os lagartos blindados passaram a habitar o rio onde moram, causando inúmeras perdas. Por isso, ele procura um homem forte, capaz de proteger sua filha e garantir um local seguro para que todos possam viver. Van responde que a garota não precisa se casar agora e que, no futuro, ela deve escolher por conta própria com quem deseja se casar. Mesmo assim, ele promete proteger todos eles, independentemente de qualquer acordo matrimonial. Com isso, os Apkarurus decidem se estabelecer naquele local. Van então cria várias casas sobre o lago, permitindo que todos possam viver com tranquilidade e segurança. Depois disso, todos ficam extremamente felizes e profundamente agradecidos a Van. Logo em seguida, Espada pede que eles ajudem a limpar o esgoto da vila. A água do fosso é despejada periodicamente nas instalações de tratamento, e deixá-la daquele jeito não é nada higiênico. O líder responde que podem deixar isso com eles, já que são especialistas em trabalhos subaquáticos. Eles realizam a tarefa com extrema facilidade. Ele pergunta se aquele trabalho é feito todos os dias. Ivan confirma que sim. O homem então se oferece para cuidar disso regularmente como forma de agradecimento por terem sido acolhidos. Van agradece, dizendo que isso será de grande ajuda para a vila. Quando menos espera, duas garotas aparecem atrás de Van. Ao se despedir do líder, que o chama de genro, ambas ficam visivelmente incomodadas. Van tenta explicar que não é bem assim, mas uma das garotas afirma com convicção que Van é seu marido. No dia seguinte, Van resolve esclarecer o mal-entendido. A garota diz que já entendeu a situação, explicando que conversaram com ela e que aquilo não era verdade,
pedindo desculpas pelo erro. Mudando de assunto, ela comenta estar impressionada com o fato de Van ter criado um lago inteiro e desenvolvido a vila com tanta facilidade. Van explica que nada disso teria sido possível sem o esforço coletivo de todos. Enquanto conversam, Lada aparece perguntando quem é a garota ao lado de Van. Logo depois, várias crianças surgem correndo para cumprimentá-lo, mas acabam balançando demais o barco, fazendo com que Alte caia em cima de Van. Lada sente um leve ciúmes ao ver a cena, mas decide deixar isso de lado. De repente, o pai de Lada aparece, questionando por que Van está cercado por duas mulheres. Van responde apressadamente que não é nada disso e que não tem nenhuma mulher, mas o homem não acredita. Ele então propõe um jogo. Se Van perder, será obrigado a se casar com sua filha. Sem ter como escapar da situação, Van aceita o desafio. Van escolhe o primeiro jogo, que é vôlei, um esporte completamente desconhecido naquele mundo. A competição começa, e todos se divertem bastante. O time de Van começa sendo totalmente dominado, mas, aos poucos, consegue se recuperar e passa a disputar ponto a ponto. Quando faltava apenas um ponto para vencer, eles acabam perdendo. No entanto, ainda restam 2 jogos, já que a disputa é melhor de 3. O homem escolhe o próximo desafio, natação. Dee se oferece para participar, e a prova é em duplas. Ele nada ao lado de outro garoto, que acaba ficando para trás, enquanto Dee utiliza seu estilo único de natação e vence com enorme facilidade. O líder não esperava perder justamente na prova em que acreditava ter maior vantagem. Por fim, ele pede para que Van escolha o último desafio. Van decide que será uma competição de raspadinha, em que vence quem conseguir comer mais rápido. A disputa também é em duplas, e o próprio Van participa. Ele começa muito atrás, pois sente o cérebro congelar com o frio intenso. Já quase desistindo, ele é incentivado por Alte, recupera as forças e começa a comer em uma velocidade impressionante. No final, sua equipe vence a competição. Mesmo com a derrota, o homem fica satisfeito com o desempenho de Van e passa a acreditar ainda mais que ele é a pessoa ideal para sua filha. Depois que ele vai embora, Van começa a se perguntar por que se esforçou tanto para vencer aquele duelo. Pouco depois, ele sente uma forte dor de barriga, enquanto a garota observa tudo, impressionada com o quanto todos ao redor se importam com ele. Ela começa a se questionar em silêncio como poderia se tornar alguém verdadeiramente adequada para Van. Esse pensamento passa a ocupar sua mente com frequência, especialmente quando observa o quanto ele é admirado por todos ao seu redor. Desde pequena, sua vida nunca foi marcada por afeto. Seu pai sempre esteve ocupado demais com deveres e responsabilidades para lhe dar qualquer tipo de atenção. Sua mãe, por sua vez, a deixou aos cuidados de uma babá ainda muito cedo e jamais demonstrou interesse genuíno por sua existência. O motivo de tudo isso era simples e doloroso. Ela era fraca, tinha medo de muitas coisas, tropeçava nos estudos, demorava a aprender e não possuía talentos que chamassem a atenção de ninguém. Era constantemente comparada a outras crianças mais habilidosas e, nessas comparações, sempre saía perdendo. A única coisa em que realmente se destacava era na magia de marionetes. Quando controlava uma delas, sentia que seu corpo se tornava mais leve, mais livre, movendo-se com uma precisão e naturalidade que ela mesma não conseguia alcançar. Ela acreditou, de coração, que aquela magia poderia ser o caminho para conquistar o amor da mãe. No entanto, o que recebeu em troca foi apenas um tapa frio e doloroso. Disseram-lhe que a magia de marionetes era vista como algo maligno entre a nobreza, algo indigno, repulsivo. Foi naquele instante que ela compreendeu, de forma cruel, que não era apenas ignorada, mas rejeitada. A partir desse dia, ninguém mais falou com ela de verdade. Sua presença passou a ser ignorada, como se não existisse. Assim, acabou se tornando invisível aos olhos dos outros, vivendo dessa forma até completar 10 anos. Foi então que, de maneira repentina, seu pai apareceu com uma decisão já tomada. Ela deveria se casar com Van. Mesmo sem entender completamente o que aquilo significava, ela aceitou. No fundo, sempre achou Van gentil, responsável e incrivelmente talentoso. Ao observá-lo, sentia algo diferente, uma mistura de admiração e respeito. Por isso, decidiu que iria treinar duro. Queria se tornar forte, alguém que pudesse caminhar ao lado dele sem sentir vergonha ou inferioridade. No dia seguinte, Van reúne todos e pede que se empenhem ao máximo no trabalho.
Ele promete que, se todos se esforçarem, no dia seguinte teriam folga e fariam um grande churrasco para comemorar. A simples promessa é suficiente para levantar o ânimo de todos. Nesse momento, a garota aparece e observa a cena à distância, percebendo que a maneira como Van motiva as pessoas é realmente especial. Ele não usa medo nem autoridade excessiva, mas palavras simples e sinceras que fazem todos quererem dar o melhor de si. Van explica que sempre precisa incentivar o seu povo e que continuará fazendo isso sempre que tiver oportunidade. Ele acredita que um líder deve caminhar ao lado dos outros, não acima deles. De repente, Alte surge no local e pergunta se pode acompanhar Van durante o seu dia de trabalho. O garoto aceita sem hesitar, como se fosse algo natural. Ao ouvir a resposta, Alte fica visivelmente contente e, naquele mesmo instante, decide que vai se esforçar ao máximo para ficar mais forte, determinada a não ser um peso para ele. A cena então muda de forma abrupta. Um grupo de aventureiros aparece correndo desesperadamente pela floresta, com expressões de puro terror no rosto, fugindo de algo que não pode ser visto. E assim se encerra mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como este. Nos vemos na próxima semana. Tchau! A cena muda para o protagonista, que demonstra grande satisfação ao perceber que conseguiu expandir ainda mais as muralhas da cidade. Ele observa atentamente cada trecho recém-construído, passando os olhos pelas estruturas reforçadas e pelas torres que agora se erguem com mais imponência. Um leve sorriso surge em seu rosto ao constatar o quanto Panamera evoluiu desde seus primeiros dias. O progresso é visível, e ele sente orgulho por ter contribuído diretamente para aquele avanço. Todos ao redor também ficam impressionados com a expansão. Os moradores comentam entre si, admirados com a rapidez das mudanças. A garota, em especial, não consegue esconder o quanto está surpresa, já que ele continua encontrando novas maneiras de surpreendê-la. Van, por sua vez, observa atentamente as muralhas de Panamera e comenta que elas jamais deveriam parar de crescer. Para ele, uma cidade forte precisa sempre pensar no futuro. Ele explica que, com o aumento da população resistente e trabalhadora, decidiu construir diversas residências para acomodar comerciantes e aventureiros que escolheram se mudar para lá. A cidade está se tornando um ponto estratégico, atraindo cada vez mais gente interessada em oportunidades. Panamera escuta tudo com admiração, pois seu maior sonho é, um dia, erguer um verdadeiro império. Ao olhar mais adiante, ela franze a testa ao notar uma enorme estrutura posicionada logo à frente e pergunta do que se trata. Van responde que aquilo é uma balista. Ele decidiu aprimorar o modelo simples que havia criado anteriormente, tornando-o mais eficiente e resistente. A garota pergunta se foi ele mesmo quem a construiu. Van confirma com naturalidade e explica que modificou o mecanismo para lançar 2 projéteis simultaneamente, aumentando consideravelmente o poder de ataque. Quando resolvem testá-la, o disparo é tão poderoso que atravessa o ar com um estrondo ensurdecedor e acaba destruindo parte de uma montanha próxima. A poeira sobe e o impacto deixa todos em silêncio por alguns instantes. O garoto percebe que o resultado ficou ainda melhor do que esperava. Panamera, visivelmente impressionada, afirma que gostaria de comprar aquela balista pelo preço que ele estipular. Van, porém, responde que ela não está à venda. Sem desistir, Panamera pede que ele lhe conceda uma, lembrando que ele ainda lhe deve um favor. O garoto concorda, mas avisa que no futuro cobrará esse favor de volta. Ela aceita sem hesitar, confiante de que poderá lidar com qualquer pedido. Van então pergunta como ela pretende transportar algo tão pesado até a cidade. Após refletir por alguns segundos, ela decide providenciar uma carruagem reforçada, adequada para suportar o peso da arma. Comentam ainda que, sendo as flechas feitas de ferro, talvez seja possível desenvolver um método para produzi-las em maior quantidade, garantindo munição constante. Um dos cavaleiros sugere que Panamera leve também uma espada forjada por Van. Ela recusa, afirmando já possuir 2 lâminas excelentes. Para demonstrar a superioridade de sua criação, o garoto corta uma das espadas dela com extrema facilidade, como se fosse um simples galho seco. Surpresa, ela pergunta do que aquela lâmina é feita. Van responde calmamente que é apenas ferro comum. A resposta a deixa ainda mais impressionada. Ela então questiona se a balista também é feita do mesmo material. Ele confirma e acrescenta que seus projéteis são capazes de atravessar 2 ou até 3 lagartos blindados de uma só vez.
Panamera pede algumas flechas extras além da balista, prevendo a necessidade de reforçar suas defesas. Van concorda sem objeções. Ela agradece a Khamsin por ter intermediado a obtenção das poderosas flechas criadas por ele. No entanto, o momento de tranquilidade é interrompido quando um grupo de aventureiros surge correndo em direção à cidade, gritando que não conseguiram se esconder. Logo atrás deles, um dragão aparece no céu, avançando com velocidade assustadora. Van declara imediatamente que tentará ganhar tempo para que consigam eliminar a besta. Panamera decide ajudá-lo para retribuir o favor recebido, pedindo apenas que levem Alt em segurança para a cidade. Van se desculpa por colocá-la em uma situação tão perigosa. Ele reconhece que o dragão da floresta é um inimigo formidável, muito acima das ameaças que enfrentaram até então. Ainda assim, agora contam com balistas reforçadas e com a força de Panamera ao seu lado. Talvez não sejam capazes de derrotá-lo facilmente, mas também não pretendem perder. Van ordena que sua empregada acompanhe a garota e chame Dee e os demais reforços. À medida que o dragão se aproxima, sua presença impõe medo a todos. O som das asas cortando o ar ecoa sobre a cidade. Um dos aventureiros tropeça e cai, mas outro lança uma espada para distrair a criatura, criando uma pequena abertura. Panamera afirma com convicção que apenas ela pode derrotá-lo. Ela desfere um golpe poderoso que quase elimina o dragão no primeiro impacto. Mesmo gravemente ferido, ele continua se levantando. Van percebe que, após vencerem os lagartos blindados, talvez tenham se tornado confiantes demais. Agora enfrentam algo de um nível completamente diferente. Ele ordena que as balistas continuem atirando. Os disparos cruzam o céu, mas o dragão desvia com habilidade, embora suas asas acabem parcialmente danificadas. Subindo na muralha com agilidade, os aventureiros conseguem entrar na vila, enquanto Panamera decide ganhar tempo para que todos se abriguem. Seu primeiro golpe direto falha, mas o segundo atinge a criatura com força aterrorizante. Descendo da muralha, ela se prepara para enfrentá-lo diretamente no chão. Mesmo ferido e sangrando, o dragão continua atacando como se ignorasse a dor. Espada surge inesperadamente no campo de batalha. Van pede que ele recue para fugirem juntos, mas ele se recusa a abandonar a luta. Decide usar seu golpe de pedra para atrasar a criatura. Após executar o ataque, já não consegue correr, mas um dos aliados de Van permanece ao seu lado. Enquanto a maioria recua, Panamera avança novamente e reafirma que pode derrotar a besta. Van pergunta se ela pode devolver o favor naquele exato momento. Ele explica rapidamente o plano. Quando o dragão alcançar a muralha, ela deve usar a magia anterior para paralisar seus movimentos, criando uma abertura perfeita para uma saraivada de disparos das balistas. Dee e seus companheiros chegam para ajudar, mas são lançados para longe pelo poder esmagador da criatura. Espada utiliza mais uma vez sua habilidade para ganhar alguns segundos preciosos, permitindo que os demais recuem em segurança. Van então pede que Panamera execute seu golpe imediatamente. No momento certo, ela paralisa o dragão com sua magia. Van grita a ordem, e as balistas disparam quase ao mesmo tempo. Por muito pouco, conseguem derrubar o dragão da floresta. Dee se aproxima para finalizar o combate, quase sendo atingido em um último ataque desesperado, mas consegue recuar e contra-atacar com precisão. Após mais alguns instantes intensos, finalmente derrotam a criatura. O enorme corpo do dragão cai ao chão, levantando poeira e marcando o fim da batalha. Panamera se aproxima de Van e o parabeniza por ter liderado todos contra um inimigo tão poderoso. Ele, porém, reluta em aceitar o mérito. Ela comenta que, se fosse uma vila comum, teria sido completamente destruída. Pessoas como Espada e Dee são raras, especialmente um herói capaz de decepar a cabeça de um dragão com um único golpe. Além disso, as balistas provaram possuir um poder extraordinário, algo que ela jamais imaginou capaz de perfurar escamas de dragão. Van, entretanto, sabe que ainda há muito a melhorar. Ele deseja que as balistas sejam capazes de disparar pelo menos 10 vezes consecutivas sem falhas. Panamera diz que naquele momento isso não importa. O que realmente importa é que derrotaram um dragão. Devem anunciar imediatamente a vitória, e Dee precisa ser reconhecido como um verdadeiro matador de dragões. Na guilda, Van declara que, com a derrota do dragão da floresta, também conhecido como Senhor da Floresta, irão premiar aqueles que mais contribuíram para a vitória. Panamera ressalta que, mesmo sendo uma vila pequena, conseguiram vencer sem sofrer nenhuma morte, algo extremamente raro diante de uma ameaça daquela magnitude. Assim,
A cidade celebra não apenas a sobrevivência, mas o início de uma nova era para Panamera. O título é concedido à espada. Sua magia foi essencial para conter o monstro nos momentos mais críticos da batalha. Ao manter a criatura presa e limitar seus movimentos, ele criou as aberturas necessárias para que os demais pudessem agir. Sem sua intervenção precisa, talvez o plano jamais tivesse funcionado. Seu reconhecimento não vem apenas pela força, mas pela estratégia e pelo controle demonstrado sob extrema pressão. Por fim, o nome de Van é anunciado. Apesar de ter apenas 8 anos, ele demonstrou um nível de conhecimento, iniciativa e raciocínio rápido que não condizem com sua idade. Não apenas organizou as defesas com eficiência, como também utilizou uma técnica mágica nunca antes vista, reforçando rapidamente as estruturas da guilda e das muralhas. Sua capacidade de analisar a situação e liderar a campanha de subjugação foi decisiva. Por isso, é reconhecido como o Senhor das Duas Terras, um título que carrega peso político e simbólico. Enquanto as celebrações continuam, a narrativa se volta para os pensamentos de Panamera. Ela, que ascendeu de cavaleira à nobreza por mérito próprio, já conheceu pessoas de inúmeras posições sociais. Soldados ambiciosos, nobres orgulhosos, estrategistas brilhantes e até mesmo figuras influentes da corte real. Ainda assim, nunca encontrou alguém como Van. Há nele algo que foge aos padrões. Uma combinação incomum de genialidade, ousadia e visão de futuro. É então revelado que Panamera nasceu na capital real, em uma tradicional família de cavaleiros. Desde pequena, foi criada sob disciplina rígida, aprendendo valores como honra, dever e lealdade. Quando sua aptidão mágica foi descoberta, sua família compreendeu que seu potencial precisava ser lapidado da melhor forma possível. Assim, foi enviada ao território de um conde renomado por oferecer as condições ideais para o desenvolvimento de talentos excepcionais. O treinamento que recebeu foi mais severo do que a maioria suportaria. O regime era rigoroso, exigindo resistência física, controle mágico preciso e domínio tático. Muitos que iniciaram o mesmo caminho desistiram antes de completá-lo. Panamera, porém, persistiu. Estudou intensamente, sacrificou noites de sono e dedicou cada instante ao aperfeiçoamento de suas habilidades. Não aceitava mediocridade, nem de si mesma. Com o passar dos anos, seus esforços começaram a render frutos. Tornou-se líder de pelotão e, posteriormente, comandante dos cavaleiros da família do conde. Participou de diversas batalhas, enfrentou ameaças reais e acumulou sucessos militares expressivos. Sua liderança firme e suas decisões acertadas chamaram a atenção da própria majestade, que passou a observá-la com admiração crescente. 6 anos depois, recebeu com extraordinária rapidez o título de viscondessa. Uma conquista rara para alguém tão jovem e ainda mais incomum para alguém que não herdara o posto por linhagem direta, mas o conquistara por mérito. Seu nome passou a circular com respeito entre nobres e militares. Certo dia, foi convocada pelo conde Ferdinand. Ele tinha planos políticos delicados. Pretendia casar sua filha mais nova com o senhor de uma terra distante, fortalecendo alianças estratégicas. Panamera recebeu a missão de acompanhar os preparativos e garantir a segurança da viagem e das negociações. Era uma tarefa de confiança, que exigia vigilância constante e habilidade diplomática. Ao chegar à cidade onde o acordo seria consolidado, algo inesperado aconteceu. A jovem destinada ao casamento acabou se interessando por Van. Havia nele algo diferente, uma postura firme, uma inteligência incomum e uma maneira de enxergar o mundo que destoava de tudo o que ela já conhecera. Sua presença parecia carregar um sopro de novidade, um vento de mudança capaz de alterar destinos. Era como se ele representasse o início de uma nova era. Panamera observou a situação com atenção. Acostumada a avaliar cenários políticos e medir consequências, percebeu rapidamente que Van não era apenas um garoto talentoso. Ele era um ponto de convergência para algo maior. O clã do Marquês, responsável teoricamente por aquela região, não havia oferecido qualquer auxílio concreto à vila. Em contraste, Van havia fortalecido as muralhas, organizado defesas e conduzido seu povo à vitória contra um dragão. Diante disso, Panamera tomou uma decisão estratégica. Resolveria firmar uma aliança com ele. Se a vila estivesse sob sua proteção oficial, os cavaleiros do conde Ferdinand não representariam ameaça. Além disso,
A aliança poderia criar um eixo de cooperação militar e comercial vantajoso para ambas as partes. Ela explicou sua proposta com clareza. Ao selarem a aliança, a cidade não precisaria temer investidas externas ligadas ao conde. Haveria apoio formal, reconhecimento e estabilidade política. Van ouviu atentamente, analisando cada palavra. Ele compreendeu rapidamente as vantagens estratégicas. Reduzir o número de inimigos e ampliar o de aliados sempre foi um princípio básico de sobrevivência e crescimento. Se, além disso, a aliança trouxesse benefícios econômicos, como rotas comerciais mais seguras e intercâmbio de recursos, a cidade teria um desenvolvimento ainda mais acelerado. Panamera acrescentou que, caso aceitasse, o nome de Van seria lembrado por muitos. Aquela proposta representava uma oportunidade rara, algo que poderia redefinir o futuro de sua terra. Após um breve momento de reflexão, Van tomou sua decisão. Aceitaria aquela chance única. Não apenas por ambição, mas porque compreendia que aquele era um passo necessário para consolidar tudo o que havia construído até então. Assim, uma nova aliança é formada, marcando o início de uma fase ainda mais promissora para a cidade, e encerrando mais um episódio dessa história. No dia seguinte, Van está extremamente satisfeito por ter derrotado o dragão da floresta sem que ninguém se ferisse. Spardo comenta que as muralhas que ele construiu foram essenciais, pois sem elas, o desfecho poderia ter sido bem diferente. Agora que a defesa está garantida, Spardo sugere que Van passe a focar no planejamento da cidade. Bang relembra que já havia dito antes que o objetivo deveria ser construir uma cidade capaz de abrigar 10.000 pessoas. Spardo explica que, para isso acontecer e o lugar se tornar atrativo, será necessário trazer novos moradores. Van entende o raciocínio, mas antes que possa responder, Tio entra no escritório informando que Bell e Rango retornaram acompanhados de representantes da Câmara de Comércio de Mari. Eles vieram negociar os materiais do dragão da floresta. O grupo se reúne para inspecionar as partes do dragão. Van fica curioso sobre quanto receberão. Rango explica que se trata de um grande dragão da floresta e que suas escamas, garras, presas e olhos estão em excelente estado. Por isso acredita que podem conseguir pelo menos 100 moedas de platina. Van faz um cálculo rápido. Uma moeda de platina equivale a cerca de 100 milhões de ienes. Isso significa que 100 moedas representariam 10 bilhões de ienes, algo em torno de 65 milhões de dólares. Ele fica em choque, sentindo como se tivesse ganhado na loteria. Os mercadores confirmam que o dragão é autêntico e pedem que confiem os materiais à Câmara de Comércio de Mari. Garantem que são os mais respeitados do ramo e que, com o apoio da família real, podem oferecer o melhor preço possível. Animados, perguntam quanto receberiam. No entanto, os comerciantes dizem que, considerando o mercado atual, podem oferecer cerca de 60 moedas de platina. A diferença surpreende o grupo. Van decide consultar Bell e Rango antes de responder, mas os mercadores tentam impedi-lo, dizendo que os irmãos ainda são jovens e inexperientes. Van ignora a pressão e informa aos dois sobre a oferta. Bell considera o valor absurdo, já que os materiais são de altíssima qualidade. Os mercadores insistem que também fazem parte da Câmara e que devem seguir os valores estabelecidos. Bell rebate, afirmando que uma avaliação justa deve ser feita independentemente da situação. Os comerciantes então argumentam que nenhum outro mercador visitará aquela vila remota por pelo menos um ano. Portanto, mesmo oferecendo 60 moedas, Van não teria alternativa. Ele permanece em silêncio, ouvindo até os sussurros. Sabe que, embora 60 moedas ainda representem uma fortuna, empresas grandes raramente agem com misericórdia. Bell e Rango deixam claro que seu objetivo é negociar com justiça, pois acreditam que isso trará lucros maiores no futuro. Os mercadores não gostam da postura e avisam que, se o presidente souber da resistência, os irmãos poderão ser expulsos da Câmara de Comércio de Mari. Diante disso, Van sugere algo inesperado, que fundem sua própria empresa comercial. A ideia surpreende a todos. Rango comenta que parece simples demais, mas Bell explica que há 3 requisitos: pagar a taxa de registro na Guilda dos Comerciantes, possuir uma loja própria e obter o apoio formal de um nobre com título. As 2 primeiras condições parecem viáveis, mas a terceira é complicada. A única nobre próxima é Panamera. Decidem conversar com ela e explicam a situação. Para surpresa deles, Panamera aceita ajudar com facilidade.
Van questiona se isso não criaria problemas, já que a Câmara de Comércio de Mari tem apoio da família real. Panamera pede que ele reflita. Como nobre recém-promovida, apoiar uma pequena empresa não prejudicaria sua imagem. Pelo contrário, poderia gerar comentários positivos e fortalecer sua posição. Além disso, ela não possui grandes territórios, então precisa construir influência de outras formas. A parceria beneficiaria ambos. Van sugere então que poderia declarar publicamente que derrotou o dragão, o que traria atenção e dificultaria interferências de sua família. Panamera aponta que o pensamento dele tem falhas. Dragões raramente são mortos. Se ele afirmasse isso, investigariam a fundo, e sua família acabaria descobrindo de qualquer maneira. Van começa a se preocupar com a possibilidade de ser chamado de volta para casa. Panamera então revela uma alternativa: conquistar seu próprio título. Ela explica a hierarquia nobre: cavaleiro, barão, visconde, conde, marquês e duque. Ela mesma foi promovida de cavaleiro. Como filho de um marquês, Van provavelmente receberia o título de barão inicialmente. Para isso, precisaria fundar uma nova casa nobre, tornando-se independente da família. Ela acrescenta que, tecnicamente, ele apenas imobilizou o dragão. Declarar que o matou chamaria a atenção demais, mas poderia transformá-lo no famoso garoto de 8 anos que derrotou um dragão. Essa façanha poderia servir como base para conquistar um título próprio e garantir sua autonomia. Depois de toda a explicação, Panamera admite que entende muito bem esse tipo de situação. Quando conquistou seu próprio título, surgiram vários inimigos e muitas pessoas tentaram tirar proveito dela. Mesmo assim, resolveu tudo usando sua magia elemental, sem demonstrar piedade. Ela afirma que, se um adversário aparecer, não se deve hesitar em enfrentá-lo. Segundo ela, quando alguns exemplos são dados, os demais pensam 2 vezes antes de se opor. Ela começa a rir depois de falar isso, enquanto Van fica refletindo, achando que acabou de receber um conselho um pouco assustador sobre como sobreviver no mundo da nobreza. Então ele comenta que, se declarar que tudo foi ideia dela, isso poderia atrapalhar as próprias chances de promoção de Panamera. Ela o encara com uma expressão intimidadora e diz que ele, com apenas 8 anos, não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Van rapidamente volta atrás e afirma que agora está preocupado com a própria segurança. Panamera ri novamente e brinca que ele não precisa se preocupar, pelo menos não pelos próximos 5 anos. Completa dizendo que se ele continuar crescendo e se fortalecendo, poderá assumir oficialmente o feito de ter derrotado o dragão. Mesmo um pouco apreensivo, Van decide deixar isso de lado e informa aos irmãos que Panamera concordou em apoiá-los. Isso significa que agora podem abrir a própria empresa comercial. Bell e Rango ficam extremamente felizes e, depois de uma pequena comemoração, pedem para comprar oficialmente os materiais do dragão. Van aceita sem dificuldades. Para surpresa dele, os irmãos oferecem 130 moedas de platina, dizendo que querem recompensá-lo por tudo o que fez por eles. O acordo é fechado e decidem ir até a capital real para vender os materiais. No entanto, logo percebem que a carruagem sumiu. Os mercadores da Câmara de Comércio de Mari a levaram, claramente tentando forçá-los a aceitar as condições anteriores. Panamera explica que eles esperam que, sem transporte, os irmãos acabem cedendo. Van, sem se abalar, diz que então construirá uma nova carruagem. Panamera sugere usar seus cavalos de guerra para puxá-la, explicando que são extremamente resistentes e velozes. Em pouco tempo, partem da vila com uma nova carruagem. Ao chegarem à capital do Reino de Escuderia, Panamera vai à sala de audiências e recomenda ao rei Dino Sora Belrinet que conceda um título a Van Ney Fértil, um garoto de 8 anos, filho do Marquês Fértius e senhor de uma vila remota. Ela relata que Van organizou a defesa da vila contra bandidos, reconstruiu o local com magia de produção, ergueu muralhas e um fosso, e mais tarde imobilizou um dragão da floresta, permitindo sua derrota sem baixas. Como prova, apresenta uma presa da criatura. Impressionado, o rei decide conhecê-lo e anuncia publicamente que Van receberá o título de barão. Enquanto isso, na vila, Van continua promovendo melhorias, reconstruindo áreas, aprimorando uniformes e erguendo as torres Oligo e Uva como símbolos de prosperidade e defesa. Durante um piquenique no alto de uma das torres, surge a ideia de transformar oficialmente a vila em cidade, mas Van evita que o nome sugerido em tom de brincadeira se torne oficial. Depois,
T prepara um bolo com ingredientes obtidos graças à nova loja local, reforçando a sensação de progresso. Logo, um grupo de pessoas vindas do condado de Ferdinato chega pedindo abrigo, fugindo de impostos altos e da guerra. Mesmo sabendo que não deveria interferir em outro território, Van os acolhe e promete enviar escolta para trazer os demais moradores, cerca de 300 ao todo. A chegada deles fortalece a economia, especialmente com a criação de vacas leiteiras. Recebidos com um banquete, os recém-chegados encontram trabalho e recuperam a esperança. Com o crescimento populacional e novos projetos comerciais, a vila se aproxima do sonho de se tornar uma grande cidade. E Van reafirma seu compromisso com esse futuro próspero. A cena começa no fim do dia, quando o céu já está tingido por tons alaranjados e o cansaço pesa nos ombros de todos. O trabalho finalmente terminou, e muitos já pensavam em descansar, comer algo quente e simplesmente deitar. No entanto, alguém decide que ainda é hora de estudar. Ban reclama imediatamente, cruzando os braços e dizendo que, depois de tudo o que fizeram desde cedo, aquilo já é exagero. A resposta vem seca e direta, quase automática: ninguém morre por estudar. Uma notícia séria interrompe o momento. Durante uma caçada nas proximidades, foi encontrada a entrada de uma masmorra. O clima muda na mesma hora. Descobrir uma masmorra não é algo simples. Isso significa avisar a capital real sem demora. E avisar a capital significa aventureiros chegando em massa, atraídos pela promessa de recompensas, tesouros e fama. Também significa que o pai de Ban pode acabar descobrindo os planos que estão sendo mantidos em segredo até agora. Mesmo assim, não há como ignorar o ocorrido. Fingir que nada aconteceu só tornaria tudo pior depois. A decisão é tomada sem hesitação. Alguém precisa ir até a capital entregar o relatório oficial e formalizar a descoberta. Kusara assume a responsabilidade sem drama. Parte sozinha na manhã seguinte, levando os documentos necessários. Entrega o comunicado às autoridades competentes, recebe uma pequena recompensa em Mithril pelo aviso e inicia o retorno imediatamente, sem se demorar na capital mais do que o necessário. A cena corta para a estrada. No caminho de volta, em um trecho mais isolado, Kusara encontra uma mulher sendo atacada por um grupo de homens. Os agressores não são páreo para ela. A luta termina rapidamente, quase sem esforço. A desconhecida, ainda ofegante, se apresenta como Flamíria. Ela conta que perdeu o pai na guerra, teve a casa tomada por oportunistas e estava indo para a capital tentar trabalho como criada, sem muitas alternativas. Kusara não enrola nem faz promessas vagas. Faz uma proposta direta e prática. Em vez de se arriscar sozinha na capital, Flamíria pode ir para a vila onde ela mora. Com a masmorra recém-descoberta, há planos claros de expansão. Mais aventureiros significam mais comércio, mais serviços, mais trabalho. E ali seria mais fácil protegê-la de abusos. Flamíria aceita. Enquanto isso, na vila, os planos avançam em ritmo acelerado. A masmorra inevitavelmente atrairá gente de todos os lugares, e não apenas aventureiros. Comerciantes, ferreiros, estalajadeiros, curiosos. Então surge a ideia que muda tudo: construir uma pequena cidade ao redor da vila, um centro voltado especificamente para aventureiros. Para organizar essa nova estrutura, será necessário nomear um magistrado responsável e até criar uma nova ordem de cavaleiros separada da vila principal, focada na segurança do novo núcleo. A proposta cresce rapidamente, ganhando forma concreta. Novos cavaleiros são recrutados. Uma estrutura administrativa começa a ser desenhada e muralhas passam a ser erguidas ao redor da área planejada. Ban assume a coordenação das obras com uma seriedade surpreendente para sua idade. Materiais chegam sem parar, carroças entram e saem o dia inteiro. A meta é ousada: levantar a base da nova cidade em apenas um mês. Mas a notícia da masmorra se espalha mais rápido do que qualquer planejamento. Pessoas interessadas em dinheiro fácil começam a surgir antes mesmo das obras terminarem. Alguns são aventureiros legítimos, experientes e organizados. Outros são claramente oportunistas, com olhares calculistas e promessas duvidosas. Kusara retorna e apresenta Flamíria oficialmente. Ban recebe as duas sem formalidades excessivas. Não demora para surgirem encrenqueiros próximos à área da masmorra. Homens suspeitos rondam o local, fingindo preocupação enquanto analisam oportunidades de lucro ou exploração. Alguns tentam posar de protetores, alertando sobre perigos e monstros, mas suas intenções não parecem nada nobres. Flamíria observa tudo com atenção.
Apesar da aparência intimidadora de certos moradores e cavaleiros, percebe que muitos estão apenas tentando manter a ordem e impedir que a situação saia do controle. Quando questionam como conseguiram erguer muralhas tão grandes em tão pouco tempo, Ban responde da forma mais simples possível. Demonstra, diante de todos, usa magia para levantar uma estrutura temporária, erguendo pedra sobre pedra com precisão impressionante. A reação é imediata. Surpresa absoluta se espalha entre os recém-chegados. O respeito aumenta, mas nem todos ficam satisfeitos com isso. Um nobre arrogante aparece, menosprezando Ban por sua idade e posição, insinuando que ele não deveria liderar nada daquela escala. O clima esquenta rapidamente. Um comandante de cavaleiros ligado a esse nobre ameaça tomar providências formais. Os delinquentes de cabelo moicano que antes causavam problemas, agora cumprimentam D sempre que o veem, quase como admiradores. Ele deixa claro que qualquer deslize não será perdoado, mantendo a disciplina. Enquanto isso, Ban, mesmo sendo um lorde ainda criança, parece se divertir comandando tudo com confiança. Alguns comentam que ele foi expulso da própria casa e que o mundo é cruel até com nobres jovens. Ban responde com orgulho firme que continua sendo um lorde. Gostem ou não, a vila fica cada vez mais movimentada. Grupos retornam da masmorra trazendo relatos sobre monstros, armadilhas e possíveis recompensas. Quando discutem a masmorra em detalhes, explicam que o acesso é perigoso. Fica perto de um penhasco profundo, a 2 ou 3 horas da vila. O terreno ao redor é instável, com pedras soltas e trilhas estreitas, nada ideal para aventureiros despreparados ou imprudentes. Ban ouve tudo com atenção, sem interromper, avaliando cada detalhe, e toma uma decisão simples e prática. Se o problema é estrutura, então vão construir uma. A cena corta para o dia seguinte. O grupo parte em direção à entrada da masmorra. Durante o trajeto, alguns tratam a viagem quase como um passeio. Ao chegarem perto de um tronco improvisado que serve como passagem sobre o penhasco, ele manda todos pararem imediatamente. Explica com calma que basta um erro mínimo para alguém morrer ali. Mesmo alguém ágil pode cair se a madeira ceder ou se o vento soprar mais forte. Não adianta apenas tomar cuidado ou confiar na sorte. A solução correta é eliminar o risco de uma vez por todas. Então ele decide, sem hesitação. Vão construir uma ponte de verdade. Diante da entrada escura da masmorra, ele começa a erguer uma base completa, como se já previsse que aquele lugar se tornaria o centro de algo muito maior. Primeiro, instala um portão reforçado, alto e espesso, sólido o bastante para impedir que qualquer monstro saia sem controle. A estrutura não é apenas simbólica, é prática, resistente e pensada para suportar impactos reais. Em seguida, sem pausa, levanta um prédio inteiro ao lado da entrada, destinado a servir de apoio aos aventureiros que pretendem explorar o local com frequência. A estrutura impressiona até os mais experientes. O primeiro andar é uma área de descanso ampla, com espaço suficiente para vários grupos ao mesmo tempo. Bancos reforçados, mesas largas e um ambiente pensado para que os aventureiros possam recuperar forças após as incursões, tratar ferimentos leves e reorganizar equipamentos. O segundo andar abriga um refeitório espaçoso, preparado para receber grupos grandes sem tumulto. A disposição das mesas evita confusão, e a cozinha foi planejada para funcionar mesmo em dias de movimento intenso, quando a masmorra estiver atraindo exploradores de toda parte. O terceiro andar conta com quartos confortáveis, organizados de forma prática, mas com atenção aos detalhes. As janelas oferecem vista para a paisagem ao redor, e há até um pequeno terraço, onde é possível respirar ar fresco longe da tensão da entrada da masmorra. Como se não bastasse, Ban ainda adiciona um reservatório no telhado para coletar água da chuva. Ele explica com clareza que a água pode ser usada para limpeza, lavagem de equipamentos e outras tarefas gerais, mas não é potável sem tratamento adequado. Mesmo deixando isso claro, percebe pelos olhares trocados que nem todos entenderam completamente a diferença. Suspira discretamente, já prevendo futuros avisos reforçados. Com tudo praticamente pronto e funcional, ele entrega a administração da base para Orto, confiando-lhe a organização do fluxo de aventureiros e dos recursos. Reforça de forma firme e sem espaço para discussão que segurança vem antes de qualquer bravata de aventureiro imprudente. Ninguém entra ou sai sem registro. Ninguém ignora protocolo só por se achar forte o suficiente. O sol começa a se pôr,
tingindo o céu de dourado e vermelho. Ban olha para o horizonte e decide que é hora de voltar para a vila. Apesar de liderar construções gigantescas e tomar decisões estratégicas, ele ainda é uma criança e tem toque de recolher. Brinca, tentando aliviar o clima, dizendo que, se continuar ali depois do horário, pode acabar destruindo a própria base só para não levar bronca. Alguns riem, mas sabem que ele está falando meio sério sobre a advertência que receberia. É nesse momento que Art percebe algo diferente no chão, perto da área recém-erguida. Um brilho metálico discreto chama a atenção entre as pedras e a terra revirada pela construção. Ao examinarem melhor, confirmam. É minério de mitril, de verdade. Ban verifica pessoalmente, agachando-se para analisar o material com atenção. O achado é enorme. Por alguns instantes, a empolgação toma conta do grupo. Um recurso tão raro não apenas aumenta o valor da masmorra, mas muda completamente o valor estratégico da região inteira. Ao chegar na vila, Van percebe que Espada está com uma cara de poucos amigos. Ele pede para que o garoto entre o quanto antes para que possam conversar. Ele começa a pedir ajudas para todos os seus amigos, mas ninguém quer enfrentar a fúria de Espada. Van se agarra a Orto, já que ele é um aventureiro e pode ajudá-lo. Ele tenta ajudar o garoto, mas Espada pede para que fique calado e pega Van pelo ombro e o leva para casa. E assim termina mais um episódio. Espero que todos vocês tenham gostado e, se gostou, deixe o seu like para mais conteúdos como esse. Vejo vocês na próxima semana e tchau!